Olá, sejam bem-vindos a mais um 3Eng Podcast. Estou aqui novamente com o nosso amigo Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom? Tudo certo. Eu sou o Guilherme e hoje nós trazemos uma convidada especial, Natália Barbosa Amorim. Ela é especial não só por ser especial, mas também porque ela é formada em engenharia sanitária e ambiental na UFSC, mas ela não exerce a profissão. Então, hoje, na nossa discussão de hoje, a gente vai começar a dar outro ângulo para a engenharia. A pessoa que terminou o curso, mas acabou não se identificando muito com a profissão, preferindo outras áreas. Há essa possibilidade, e a Natália é um exemplo que conseguiu fazer com sucesso isso. Está conseguindo fazer. Então, bem-vinda, Natália, tudo bem contigo? Obrigada. Tudo bom, Gui? Tudo bom, Rodrigo? É só uma coisa que o Guilherme não comentou ali, que ela está atuando hoje em dia como analista de marketing, né, Sim. Guilherme? Então, só para ficar sabendo mais ou menos a Isso. área que ela está atuando, né? E a gente vai entender como que ela chegou até lá, como é que foi isso tudo. Só antes, lembrando aqueles avisos, né, Guilherme? Não sei se tu já ia avisar, mas Sim, para nos seguir lá no Instagram, né? O Instagram tá aparecendo aí na tela. do lado da Natália. A gente sempre posta curiosidades sobre os convidados, curiosidades sobre o episódio da semana, né? E também avisa quando tem episódios novos para assistir. Também se inscrevam aqui no canal do YouTube, né, para acompanhar outros engenheiros compartilhando a história deles, a trajetória deles. E já deixa um curtir aí nesse vídeo, né, e compartilha aí com os amigos que também podem se interessar por esse assunto. E ative o sininho de notificações para você saber quando aparecer um vídeo novo. Geralmente é quinta-feira, mas vai que aparece um episódio especial do nada, você será avisado. Isso. Então, Natália, Eu tô bem vamos. feliz de estar aqui, gente. Tô gostando bastante do projeto de vocês. Acho que é muito interessante para quem está querendo ingressar aí na faculdade, conhecer um pouco mais do que é a engenharia em geral, o que ela pode te formar, não só enquanto profissional, né? Uhum. Mas o que ela pode te trazer de aberturas para sua vida. E Uhum. eu acho que vai ser legal conversar comigo justamente por isso, porque eu acabei entrando em outras portas que a engenharia me abriu e que não eram necessariamente da área profissional de engenharia. Então, acho que vai ser bem legal. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Então, Sim. Natália, voltando agora para um passado distante, assim, ou não tão distante. No início, tu quis engenharia, tu entrou no curso de engenharia sanitária e ambiental. Fazendo a pergunta que a gente faz para todo mundo, né? De onde surgiu essa vontade de fazer engenharia sanitária e ambiental? Foi no ensino médio? Foi no terceirão? Na hora da inscrição, assim? Ah, pum! Ou tu já tinha algum plano muito tempo? Então, eu sempre gostei muito de matemática, física, sempre fui muito boa nessa parte de exatas, era o que eu adorava, assim. E então eu já tinha uma noção que talvez eu entrasse para a parte de engenharia, mas a engenharia sanitária e ambiental mesmo eu escolhi no terceirão. Foi ali por julho, um pouquinho no meio ali do meu terceirão, que foi quando eu assisti uma palestra que o próprio Energia, que era a escola que eu estudava, trouxe. E aí eu achei muito legal porque era uma engenharia que acabava unindo várias coisas que eu achava interessante, né? Que era a parte humana, que eu Uhum. também estava muito na dúvida se eu queria fazer alguma parte mais humana, enfim, queria mesclar essas coisas. E também a parte criativa, né? Que também achei que poderia ter muito projeto, muita coisa de desenho, que também me chamou bastante atenção. Então eu acabei escolhendo essa engenharia dentre as outras por conta disso mesmo. Mas assim, não foi nada que sempre sonhei em ser isso ou algo do gênero, não. Foi uma escolha um pouco estratégica ali no terceiro ano. Sim, eu também estudei no Energia no terceirão e eu lembro que tinha essas palestrinhas aí. Eu até comentei no meu podcast também É. que foi algo importante ali para a decisão. E a engenharia sanitária ela é um curso bem. A gente consegue ver, enxergar o que o engenheiro faz, né? Tem outros cursos que é um pouco mais Uhum. abstrato, como o pessoal, engenharia assim de, sei lá, informática, elétrica, Eletrônica, né? Veio o convidado são. eletrônica aqui, a gente tinha até imaginar tudo que ele tava falando, a gente tinha dificuldade, mas no final Sim, ele explicou bem direitinho, confira o nosso podcast. sim. Então, eu entendo ali como que tu conseguiu tomar essa decisão, né? E, Uhum. e ali, teve alguma questão. Quando tu decidiu ir para engenharia sanitária e ambiental, teve alguma dúvida, assim, ou tu estava bem convencida de que era isso mesmo? Ou tu estava em dúvida com Olha, eu tava outras? depois que eu
vi a palestra, que eu li um pouco mais, eu cheguei a visitar lá na universidade, fui ver os laboratórios, eu já fiquei muito certa de que era aquilo, tanto é que eu queimei minha segunda opção, eu botei uma segunda opção que tinha uma nota de corte muito maior e que a concorrência era muito maior, então, enfim, eu acabei queimando a minha segunda opção. E, enfim, era bastante certo do que eu queria fazer. Vou ser sincera que eu não conhecia muito o que, que eu iria trabalhar, eu talvez não tinha maturidade na época para olhar tão longe, estava pensando mais ali no que eu ia estudar, no que eu ia gostar de fazer naqueles próximos 5 anos. Uhum. Mas não me arrependo, acho que foi um ótimo curso e gostei bastante de fazer. Como é que foram as tuas primeiras impressões na faculdade? Tu chegou com uma expectativa, era que tu gostava de matemática, essas coisas. Quando tu chegou na faculdade, qual foi o impacto que tu sentiu? Tu achou que era muito mais difícil? Tu achou que era um clima muito diferente? Então, para a parte de cálculo ali que a gente teve logo de início, eu achei bem difícil, foi bem puxado. Assim, tive que estudar bastante no começo, me puxou bastante. E também uma coisa que foi bastante impactante é que a gente teve já ecologia, umas coisas assim que não era uma área que eu gostava muito, assim, de biologia e tal. Então eu me assustei um pouco pensando, meu Deus, será que vai muito para essa parte? Mas depois eu fui entendendo que não, que na verdade era só um como é que eu vou dizer, era só um conteúdo básico para a gente poder seguir no curso, né? Então, mas em termos assim de carga horária, que era tipo um curso integral, tudo isso mudou bastante, assim, foi bem pesado no começo. Sim, sim. Na época de que você entrou, você estava. Como é que estava a situação? Assim, você estava morando com a sua família ou estava morando sozinha? Teve uma mudança na sua rotina pessoal também? Eu morava com a minha família, morei, na verdade, quase toda a minha faculdade com a minha família, exceto pelo tempo que eu passei em mobilidade, né? E mudou bastante minha rotina porque desde sempre eu tinha só metade do meu período da vida ocupado, né, por escola ou por estudo. O outro era sempre um período livre, assim. Na minha época não tinha isso, né, de escola ser integral, de você, enfim, passar o dia inteiro na escola. Então mudou bastante porque eu realmente passava o dia inteiro na UFSC, às vezes eu saía de noite e como você entra, né, tem todo aquele mundo noturno também da faculdade, então eu acabava passando o dia inteiro na faculdade, o que é muito bom também, foi gostoso, mas com certeza foi cansativo. Sim, sim. Vou emendar outra pergunta aqui, Guilherme. Teve ali, durante a graduação, alguma dificuldade, assim, que tu possa destacar? Não sei, alguma matéria, assim, que foi muito difícil? Ou talvez alguma matéria que tu acabou não tendo sucesso, teve que fazer 2 vezes, né? Então, graças a Deus, não tive que fazer nem 2 vezes nenhuma matéria, consegui passar em todas, mas o que eu acho que tornou mais difícil, assim, foram alguns professores, porque as matérias em si, todas elas são muito avançadas, são muito difíceis, mas o que diferencia muito é o professor que você escolhe, assim. As que mais foram difíceis foram os professores que eram muito complicados, que não ensinavam bem, que não davam suporte, então foram as que eu tive que trabalhar mais, assim. Eu lembro que Física 4 foi uma dessas, que o professor era um pouco fora da caixa, e também o de Cálculo B, né? Que ele já tinha um conhecimento aí na faculdade de que ele era um professor difícil. Então, basicamente, foi isso. É, tu depois veio a desistir um pouco, depois veio desistir de atuar na área, mas falasse que gostasse bastante do curso. Qual foi as áreas assim da engenharia ambiental que tu mais se identificou durante o período do curso? Porque como a gente já falou em vários podcasts, a engenharia ambiental tem várias áreas diferentes, muitas áreas. Tem tratamento de Uhum. água, tem hidráulica, tem resíduos sólidos, drenagem e legislação. Qual foi essa Cara, dessas áreas que mais tu se identificou? eu achei no começo do curso que eu ia gostar muito da parte ambiental em si, de parte de legislação, essas coisas, mas na verdade foi acho que eu mais não gostei do curso inteiro. E eu acho que a que eu mais me identifiquei mesmo foi o que eu acabei trabalhando por um tempo, né, no estágio, que foi a parte de instalação hidráulica predial, né? Uhum. Então, acho que foi a parte que eu mais me identifiquei, assim. E também gostava muito de tratamento de água. Mas nada assim que me fizesse brilhar o olho e pensar, não, é isso que eu quero trabalhar pro resto da minha vida, vou atrás, vou insistir nisso. Não teve nenhum tipo de matéria que me destacou tanto assim, sabe? E por que que tu foi até o final, assim? Foi uma questão, assim, de querer um currículo ou de... Ah,
tô aqui, agora não vou desistir? O que te motivou, assim, a ir até o final do curso? Na realidade, eu gostei muito do curso, assim, eu gostei até o final, eu acho que valeu a pena muito fazer, porque me formou uma pessoa e uma profissional muito diferente, muito boa em Uhum. relação a outros cursos que eu tinha pensado em fazer. E aí eu acabei não desistindo, porque eu fui me dar conta que talvez eu não iria querer ficar na área no final do curso, quando eu fui fazer meu estágio obrigatório, Ah, e que foi quando de fato eu acabei trabalhando na área, vendo como é que estava o mercado, e foi algo que eu, não vou dizer me decepcionei, mas eu não me vi trabalhando ali, sabe? Então, uhum. assim, já estava na boca do gol, né? Então, me formei, peguei o diploma, sabia que a engenharia ia me dar outras possibilidades e foi por isso que eu concluí e sabia que eu já ia sair procurando outras coisas. Entendi. Falasse que assim foi mais na tu desiludisse mais na época do estágio, mas mais ou menos no Uhum. final do curso começam as matérias de projetos em engenharia ambiental. Tu chegou a gostar dessas disciplinas? Eu gostei muito porque tinha muita parte criativa, né? De Ah, de desenhar desenho, lá nos sim. programas e tal. É, que eu acho muito legal. Mas. E foi muito divertido também, porque saiu um pouco daquela estrutura de ensino, né, que a gente tinha desde o começo. Então era um pouco mais dinâmico, tinha mais trabalhos, que era legal. Mas ainda assim não foi o suficiente assim para virar a chavinha para mim, sabe? É bacana ela falar disso aí, que foi no estágio que ela percebeu, porque a gente já teve vários engenheiros aqui falando que é importante você fazer estágios durante a graduação, né? Que é Uhum. ali que você vai realmente se sentir, não exatamente um engenheiro, mas perto de outros engenheiros, né? Você vai botar a mão na massa realmente. E foi bem assim Com o que certeza. aconteceu contigo, né? Talvez tu tivesse feito estágios até antes, Uhum. talvez tu já teria percebido isso com um pouco mais de antecedência, né? Tu chegou a É, fazer outros eu estágios além do obrigatório ou não? eu fiz, mas todos os que eu fiz foram muito voltados para a parte acadêmica, assim. Eu fiz em laboratório no Larezo, né, que é o de resíduos sólidos. Uhum. Fiz aqui no Ceará, no NUTEC, que é o Núcleo de Tecnologia do Ceará. E fiz também nesse escritório de engenharia que foi meu obrigatório, né? Mas nesses outros, como eu mencionei, eram muito para a área de pesquisa. Então acabou não me mostrando muito como era o mercado, sabe? É uma coisa que eu me arrependo de não ter me colocado no mercado antes, porque talvez teria percebido que eu não queria estar ali naquele momento. Mas, de qualquer forma, como eu comentei, assim, graças a Deus que eu terminei meu curso de engenharia, ele com certeza me rendeu muitas coisas, me preparou muito bem para o mundo e para o mercado em si, não somente de engenharia. Sim, sim. É, Questão de pode falar. questão de intercâmbios, chegou a fazer algum intercâmbio alguma disciplina optativa talvez que tu gostou de fazer? Eu não cheguei a fazer intercâmbio. Eu lembro que na época que estava rolando todos os intercâmbios e tinha muita bolsa, eu acabei perdendo esse momento e quando eu fui me interessar em fazer, já não tinha mais tanta bolsa. E foi quando eu decidi fazer uma mobilidade acadêmica, que é quase como se fosse um intercâmbio dentro do Brasil, né? Então você escolhe uma outra universidade federal do Brasil e você vai estudar, escolhe as matérias que você quer fazer. E aí eu escolhi vir para o Ceará, justamente porque minha pesquisa de conclusão de curso, né, era muito voltada para digestão, biodigestão utilizando o coco, né? Então, o coco seco. E aí eu acabei vindo para o Ceará, que enfim, né, aqui vai ter bastante. E aí foi quando eu fiquei no NUTEC, né, nesse núcleo de tecnologia, e estudei bastante sobre esse ponto. Mas foi esse período, passei um ano aqui no Ceará, e aí eu pude estudar coisas mais para engenharia ambiental, porque o curso daqui era muito mais voltado para isso do que para Uhum. sanitária. E, e aí também foi quando eu percebi que eu não queria ir mais para essa parte de legislação, de controle ambiental, que eu realmente preferia a parte sanitária. Mas foi isso. Como é que tu entrou nesse programa de mobilidade? Porque não é uma coisa que muitas pessoas falam na universidade. Na minha faculdade todo mundo falava em intercâmbio. Ah, na época ainda no começo, ciência sem fronteiras, ciência sem fronteiras, ciência sem fronteiras. Ou, mas depois intercâmbio. Ah, vou pra América Latina, vou pra Europa, vou pra Austrália, vou pros Estados Unidos, vou pro Israel. Eu tinha um amigo que foi pra Israel. É... Mas nenhum. A gente não falava muito, na realidade a gente não falava nada sobre mobilidade. Como é Uhum. que tu descobriu isso? Como é que se consegue isso?
Então, foi quando eu comecei a pesquisar, porque eu queria sair, né? Queria fazer alguma coisa diferente, queria pegar alguma bolsa fora. E aí Uhum, eu comecei a pesquisar muito dentro do site da UFSC. E aí eu conheci um projeto do Santander, que era justamente um projeto que dava bolsa para pessoas estudarem em outras universidades do país. uhum, Então incentivava as pessoas a migrarem de universidade dentro do Brasil. E aí eu me inscrevi nesse projeto, e aí eles têm todo um passo a passo que você tem que fazer junto à sua universidade. Você precisa fazer uma solicitação na universidade que você quer ir, eles precisam te aceitar, você vai ter que mandar todo o que você quer fazer, todas as cadeiras que você pretende fazer. E aí tem vários trâmites, assim, um pouco burocráticos, mas aí você acaba concorrendo a essa bolsa do Santander, e aí uhum. também tem um auxílio, enfim, para você ficar na outra universidade. Mas foi isso, assim, eu descobri fuçando o site da UFSC, que tem muita informação lá, não só de intercâmbio para o exterior, mas tem muita coisa legal de bolsa interna que você pode fazer, de algumas migrações, enfim, cursos curtos de férias que você pode fazer. Então, uma recomendação também que eu dou é sempre ficar de olho no site deles, porque com certeza vai vir coisa legal. Mesmo que não seja da UFSC, né? Mas o de outra universidade, com certeza deve ter bastante informação. É, falando ainda nesse programa de mobilidade, porque eu acho uma coisa interessante, que foi a única também convidada que fez, até hoje que fez esse programa de mobilidade. É, como foi a tuas, como foi mudar foi um ano, né? Como é que foi mudar de universidade? O que tu sentiu de diferença? Tu achou que tinha muita diferença de ensino, uma abordagem diferente? Como é que foi essa experiência pra ti, assim? Então, foi um baque primeiro, porque eu fui atrás de saber as cadeiras que tinham lá para eu poder cursar, e aí eu vi que o curso de lá, apesar de ser também sanitário, era muito ambiental, então as cadeiras, assim, que a gente às vezes tinha destrinchada em três, quatro, eles tinham em uma só, então era bem mais enxuto a parte sanitária. E uma impressão que eu tive, assim, foi de qualidade de estudo, assim, comparando a Universidade de Santa Catarina com a do Ceará. Uhum. Realmente a de Santa Catarina evoluiu bastante, assim, era muito mais à frente em termos de qualidade de professor mesmo, nível de provas, esse tipo de coisa. Foi uma coisa que eu senti bastante. Tanto é que quando eu voltei em uma das cadeiras, eu tive que mostrar pro professor atual, né, da sanitária da UFSC, o projeto que eu tinha feito para finalizar a cadeira e ele acabou não aceitando. Eu tive que fazer um novo projeto nos parâmetros dele, porque era um pouco no nível mais abaixo. Então, uma coisa que eu sugiro também, se você for, se tiver interesse, né, fazer mobilidade, é procurar também, assim, como é que é o curso na universidade, ver quais são as notas do MEC, ver como é, de repente conversar com alguém que já estuda lá para entender quais as cadeiras são legais, quais professores são legais, porque pode ter sido também que eu dei uma sorte, né, peguei cadeiras que não eram tão interessantes. Mas essa é a sugestão que eu dou. Falando até em nota do MEC, no Instagram a gente botou um post esses dias, né, Guilherme? Falando dos cursos com a maior nota do MEC lá. Ô, Natália, mas. Isso foi só um comentário, enfim. Só pra fazer propaganda do nosso Instagram aqui, Do ó. nosso Curta. Instagram, pra seguir ali. Mas, voltando ali ao assunto, é, e por que o Ceará, assim, tem alguma questão? Tu falou que foi mais em relação à tua pesquisa, né? Mas o que que tem no Ceará em relação à tua pesquisa ali? Tu falou que era Coco. usando o coco seco para fazer a biodigestão, né? Mas o coco seco é Uhum. algo que só tem no Ceará? Qual é a relação, assim? Eu imagino que não, Na né? verdade, eu até enviesei um pouco a conversa, tá? Eu vim para o Ceará inicialmente porque minha família, por parte de pai, é daqui do Ceará, então eu já tinha pessoas conhecidas, tinha inclusive uma prima que fazia faculdade aqui de engenharia ambiental na UFC. Então eu vim mais porque eu tinha conhecimento, eu sabia, conhecia um pouco a cidade, então eu optei por vir para cá. E aí, assim que eu vim, como eu comentei, eu tive essa bolsa, e aí eu fui trabalhar no Nutec, eu conheci uma outra mestranda que estava fazendo o trabalho dela em cima de biodigestor. Uhum. E aí a gente conversou bastante, ela me passou alguns materiais para leitura, e aí nesses materiais ela tinha alguns indicadores que a gente poderia usar algumas matérias orgânicas para poder melhorar a produção de biogás. E uma delas era o coco. E aí eu fiquei interessada em fazer meu projeto com isso. Tinha um professor lá que estava interessado em me acompanhar. E aí eu acabei optando por ficar no Ceará, porque aqui no Ceará a abundância de coco é muito maior, inclusive é um problema sanitário aqui
nos Sério? aterros, porque o coco é muito volumoso. Aham. Ele é Gente, muito mas como volumoso, assim? então. Tipo, o É, pessoal vai jogando coco fora, assim, vai tudo pro aterro e é isso aí. O coco O é porque consumo cai, esse é assim, coco elevado também. aqui, mesmo? como tem muito. É muito alto e é muito barato, né? Então aqui você compra um coco por R$ 1,50, R$ 2, Nossa, aqui é enquanto 7 aí pila. você compra o quê? É, R$ 7 no verão. exatamente. Então, se você andar aqui na beira-mar, você, tipo, vê todo mundo, muita gente tomando coco. E, assim, todo dia tem muito coco sendo recolhido. E, assim, e não tem nenhum tipo de tratamento para triturar ou para reduzir o volume desse coco. Uhum. Então, Sim. eles ocupam muito espaço dentro do aterro. Então, a Caramba. ideia era justamente pensar em coisas para viabilizar, né, esse resíduo. E aí, uma das ideias era gerar o biogás utilizando, né, esse coco triturado dentro do biodigestor. Poxa, Entendi. Que interessante isso legal. aí, não sabia disso. E como é que foi a realização desse teu Uhum. TCC, assim? Tu gostou de fazer esse teu TCC? Quais foram as dificuldades? Ah, eu adorei. Assim, foi a melhor coisa que eu fiz foi fazer meu TCC aqui. Eu tô no Ceará, tá? Só para também ficar Situar o claro. que que é aí? Então, então foi muito legal fazer o TCC aqui. Eu tive apoio de muita gente, assim, e como eu comentei, como o coco aqui é um problema sanitário, muita gente já estudava sobre, então eu já tive muito acesso a documentos, a coisas para me embasar, né? Então, foi muito bom, assim, foi muito leve. Eu adorava estudar na universidade daqui, eu adorava ir todo dia para fazer minhas pesquisas, então foi ótimo, assim. E acho que, de fato, mudar o ambiente da universidade nesse período que normalmente é tão difícil, né, de fazer um trabalho de conclusão que é tão pesado, foi essencial, assim, de eu estar num lugar novo, conhecer pessoas novas. Então, mudou um pouco o ar e não foi tão pesado quanto eu achei que ia ser. Só pra situar o nosso ouvinte, tu fizesse programa de mobilidade em qual fase? Por aí, qual semestre? Foi na oitava e nona. A oitava e nona. Daí tu fez mobilidade, voltou pra Florianópolis pra acabar as matérias, depois voltou pro Ceará só pra fazer o TCC. Não, foi assim, ó. Eu fui para o Ceará na oitava, Aham. aí na nona eu já estava estudando e já estava pensando o que eu queria fazer de TCC. Aí Uhum. na nona eu peguei o TCC 1 aqui no Ceará Uhum. e comecei a escrever meu TCC e fazer minha pesquisa. Hum. E aí eu voltei na 10ª fase para fazer o TCC 2 e as últimas matérias que precisava. E aí já me formei Ah, e tá, já já finalizei. engatasse, assim. Entendi. Então, quando tu Uhum. voltou no TCC 2 ali, tu já tinha meio que teus resultados, tudo já levantado, já Sim. pesquisado. E foi muito Bacana. bom. É Isso, isso. isso foi muito bom, porque já deixou tudo organizado, assim, foi muito menos trabalho, assim. É uma coisa que Sim. sugerem, eu mesmo fiz, é deixar no TCC1 praticamente tudo pronto. A maior parte das coisas prontas. Hum. Revisão bibliográfica, metodologia e um pré-coisas calculadas, assim. Ou claro, não tem TCC, você tem que esperar, por exemplo, a água passar por um filtro durante 10 dias. Então, tem horas que é inviável tu fazer os resultados antes, mas tu se sentiu que esse teu CCC2 foi muito mais produtivo, assim como tu já tinha Com certeza. concluído quase tudo? Com certeza foi. Inclusive, as matérias que eu deixei para fazer por último eram matérias que exigiam muito de mim. Então, Uhum, tipo, eu tinha muito projeto, né, no final uhum, do curso. Então, foi muito bom eu ter me livrado, ter deixado tudo organizado, porque eu tive que me preocupar muito menos com o meu TCC, sabe? E como também já era uma coisa que eu vinha estudando há mais de um ano, já uhum. era uma coisa que eu tinha muito conhecimento. Então foi muito fácil apresentar, foi muito fácil me colocar, né, organizar a cabeça na hora da apresentação, porque eu tinha muito já conhecimento. Então também outra dica é faça um TCC com alguma coisa que você que seja familiar, né, que você goste, que você já trabalhe com o tempo, porque com certeza também vai facilitar. Sim. E tu se formou em 5 anos, então? Na verdade foi Certo? 6, né? Gui? Foi 6 anos. Seis. Ah, Sim. tá. É, Já só para teve um situar o aninho de nosso atraso. ouvinte A gente também, eu quebrou, entrei né? com a Natália e me formei com a Natália. Então, a gente entramos em 2012, e terminamos em 2007, 2. Daí a nossa formatura foi em março de 2018.
Mas Isso. A gente decidiu quebrar algumas cadeiras, né? Alguma cadeira não, algum semestre. Qual que foi esse Foi na semestre? Você sétima lembra? fase, acho que eu já. Pra quem não ouviu os outros podcasts, a sétima fase foi um período negro da nossa faculdade, que era muito projeto e a gente não deu conta. Então a gente falou, depois da sétima fase, a gente falou, vamos fazer com calma. E a gente acabou o curso com muita É, calma. Ou seja, até a foi. sétima fase a gente tava com uma matéria atrasada. E a e gente quem que atrasou, a deu gente demorou um É. ano pra fazer da oitava, a nona e a décima. e quem que deu essa ideia aí? E Foi o aí, Guilherme ou foi tu, Natália? A ideia de acalmar as coisas. Acho que foi uma decisão em eu acho que foi conjunto. o Gui. Foi eu, a Natália É, e nossa futura convidada, a Alessandra, se ela estiver ouvindo. A gente chegou aqui e decidimos, vamos atrasar. é. Entendi. E outra coisa que eu falo também, não tenha pressa de se formar, cara. Tipo, primeiro, se você entrou cedo, muito novo, como foi o meu caso, eu entrei com 17 anos. Uhum. Então, assim, eu tinha muita pressa para me formar, para ser adulto, para começar minha vida. E, na verdade, não tenha, cara. A faculdade é o melhor ano, assim, melhor período da sua vida. Você, com certeza, tem muita coisa para absorver da universidade. Então, aproveita enquanto estiver lá, faz curso, faz todos os estágios que você conseguir, pega bolsa. Enfim, aproveita para absorver o que você tem, realmente. E vai com calma, assim. Às Uhum. vezes é melhor você dividir as cadeiras e estar presente, de fato, em cada cadeira do que você fazer tudo atropelado. É só uma questão sobre a tua pesquisa ali. Eu acredito que às vezes possa ter gente aí nos ouvindo e não faz ideia exatamente o que que é um biodigestor ou como é que é uma pesquisa para o TCC, mas eu queria que tu comentasse um pouco como é que Uhum. tu executasse essa pesquisa. Por exemplo, tu criou um projetinho piloto ou era uma empresa que já tinha esse biodigestor? E como é que era? Tu botava a mão na massa mesmo ou tu mandava alguém fazer tal coisa? Como é que era? Como é que foi? Ah, não, eu fiz tudo, toda essa parte. Essa mestranda que me auxiliou, né? Ela já estava com um projeto de um biodigestor em tamanho real. E aí a Lá gente na não cogitou universidade, isso? utilizá-lo, Lá na universidade tinha um na biodigestor. universidade. Aham. Isso. Mas a gente não utilizou o biodigestor dela, porque como era uma pesquisa muito nova, a gente ficou com medo de ter algum tipo de, enfim, de reação dentro do reator que não fosse positiva para o trabalho dela. Então eu acabei fazendo um piloto mesmo. Uhum. Então eu utilizava garrafinhas, então eu usava várias garrafinhas para ser como se fosse de controle, né? E aí eu usava os resíduos orgânicos do RU, do restaurante universitário de lá. Então eu coletava eles diariamente, fazia, triturava, né, fazia alguns pré-tratamentos, inseria dentro desse mini digestor que seria a garrafa, né, que era um meio vedado. E aí eu ia calculando as porções de coco que eu ia utilizar em cada uma, né, a serragem do coco. Então eu fiz vários testes em termos de proporção de coco para resíduo sólido para ver quais geravam mais biogás. E aí lá tinha uma máquina que era como se fosse uma estufa, que você conectava um medidor de gás dentro da Legal. tampinha, e aí você deixava lá ele digerindo, né, as bactérias digerindo essa matéria orgânica, e aí eles iam produzindo biogás. Então eu todo dia ia lá, anotava a produção de biogás para poder formar um gráfico, né, e ver quais eram as proporções que melhor ajudaram na produção de biogás. E de fato foi muito legal porque o coco ajudou demais, assim, ele controlou várias questões de pH, mas também enfim, eu não lembro agora, faz muito tempo, mas eu não lembro exatamente quais foram os indicadores que ele acabou mudando. Mas ele aumentou muito a produção de biogás e era um biogás muito mais eficiente, né? Muito mais utilizável do que o que era só o resíduo orgânico, né? Então Entendi. foi bem legal. É legal mostrar para as pessoas que não é algo tão complexo, né? Pô, usando garrafinhas Uhum, PET, usando o próprio laboratório, espaço da universidade, a gente consegue fazer umas pesquisas que às vezes pode mudar ali a rotina de todo mundo ali, né? Da sociedade como um todo. Uhum. Então uhum. é isso que eu queria mostrar realmente para quem às vezes não faz ideia do que é engenharia sanitária ambiental, não faz ideia do que é engenharia, que as Uhum. coisas podem ser bem simples. E o coco que tu utilizava ali vinha do RU ou não? Tu conseguiu os cocos da onde, assim?
Eu catava É, na Tu mesmo beira-mar. tinha que pelo que eu arranjar. entendi, o que não falta no Ceará é coco. Então ela encontrava coco na rua e pimba. Exatamente. Não, eu Legal. moro perto da beira-mar, né? Então eu ia lá e pegava com os próprios ambulantes, assim. Ah, Aí entendi. levava para a universidade, só triturava, que dava trabalho triturar, mas triturava porque eu não tinha o equipamento, né? Então era no liquidificador mesmo. Uhum. Sim. Mas deu certo. Essa parte de execução da pesquisa demorou muito pra tu fazer todos os cálculos, essas coisas? Não a parte de escrever, de metodologia, mas a parte de execução. Foi uma parte muito demorada? Então, eu nos meus primeiros 6 meses eu fiz a parte mais teórica, pensei como é que eu ia fazer, Uhum. planejei, fui atrás dos equipamentos, e aí o segundo semestre inteiro foi só de medição e de acompanhamento, assim. Eu usei cromatografia gasosa também para traçar exatamente como é que era o biogás, ver a Uhum. qualidade dele. Então, foi bem legal, foi muito legal mesmo. Tive vários problemas no caminho, eu lembro que teve um que eu dosei de maneira errada, né? Eu Uhum. aumentei muito a quantidade de matéria orgânica e a garrafinha explodiu. Cheguei no outro dia, tinha explodido um monte de garrafinha. Então foi assim, tem os percalços, né? Você é realmente um experimento, né? Então você Uhum. vai dosando ali até você entender qual é o melhor resultado. Entendi. É, não sei se o Rodrigo quer perguntar mais alguma coisa do curso, assim. Não, eu já estava também pensando já em perguntar sobre a Posso? pós-faculdade. Então, então, Natália, no dia 2 de março de 2018 você pegou o seu diploma. Nossa, Então, acho que ele lembra melhor do que ela a data. é, você pegou lá seu Eu não lembro, não faço diploma. nem ideia, achava que era 2017. Depois disso, o que que aconteceu? O que que você fez? Você procurou algo na área? Você continuou em Florianópolis? Ou você já decidiu, não, chega de engenharia ambiental, chega de coco, chega de De coco. chega de outra... Não, então, assim que eu saí, eu fiquei muito na dúvida se eu queria fazer mestrado. Porque eu já sabia que eu não queria trabalhar na parte de mercado, assim. Uhum, E aí eu fiquei na dúvida se eu ia querer ser professor. Eu e o Gui, a gente sempre gostou muito de ensinar, então a gente tinha essa vontade de fazer mestrado, doutorado, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito a independência financeira, que o mestrado talvez não me alcançasse naquele minuto. Então, eu decidi voltar para o Ceará, que é um lugar que eu adoro, gosto muito. Tinha familiares aqui, então eu vim de Malicuia para cá. E aí, chegando aqui, eu queria morar sozinha, precisava de um emprego. Foi quando eu entrei nos grupos de engenharia sanitária ambiental e tal para poder ver como é que estava o mercado. E como eu previ, não estava muito bom, não consegui nada. Na verdade, não consegui nenhuma proposta, assim, tipo, de eu tentar me candidatar. Eu uhum. não tinha nada, assim, nenhuma vaga. Então eu comecei a ir para outros caminhos. Trabalhei um período até de vendedora de loja, assim, para conseguir me bancar, para conseguir morar sozinha. E aí foi quando eu comecei a pensar em migrar de área, né? Então eu comecei a olhar outras vagas que não necessariamente para engenharia, mas que aceitavam pessoas com o diploma de engenharia. E aí vem a grande facilidade que, ao meu ver, de você ser um engenheiro hoje no Brasil, é que você pode entrar em vários lugares, assim. Então, meu primeiro trabalho depois, assim, de formada, foi como auditora financeira, que não tem nada a ver com o nosso curso, mas eles adoravam pegar engenheiro porque tem conhecimento de Excel avançado, tem muito raciocínio lógico, é muito criterioso. Então, eu fui para essa área de auditoria, passei acho que uns 7 meses nessa área. Eu trabalhei no Coco Bambu, não sei se vocês conhecem, eu era auditora financeira do Coco Bambu, Uhum. e aí o restaurante mesmo. Ah, isso é um restaurante? E E a auditoria financeira é, seria basicamente o quê? O que tu fazia lá, assim, é meio que então, tipo tem um todo. contador do restaurante ali? Não, não chega a ser Não, isso, né? não. Na verdade, assim, eu revisava todos os fluxos financeiros da empresa para tentar encontrar erros. E como era uma empresa muito grande e uma empresa que tinha, enfim, tinha muito dinheiro circulando, tinha muito caso de roubo, de Uhum. Uhum. pequenas fraudes, ou às vezes mesmo assim, sem querer, de duplicar uma nota fiscal ou uma coisa do gênero, e a empresa acabava saindo perdendo por aquilo. Então eu revisava, né, eu auditava todos esses fluxos de caixa, né? Então olhava desde questão de nota, a gente revisava assim repasse de dinheiro,
Então era muito trabalho em Excel, banco de dados, você tratar banco de dados, você falar com os diretores para eles passarem as notas fiscais. Era um trabalho bem minucioso mesmo. Uhum. Mas tu Não é que eu gostava? não gostei. Tu gostava? Então, eu gostava, mas era um trabalho que eu não me via fazendo por muito tempo, porque era muito mais para a parte, como você falou, né, assim, financeira, para a parte contábil da coisa. Uhum. E eu não gostava muito. Eu gostava muito da Sim, porque eu mexia no Excel o dia inteiro. Eu adoro mexer no Excel. Eu adorava, tipo, automatizar as coisas para poder facilitar meu trabalho. Fazer relatório também eu gostava. Mas não era uma coisa assim para longo prazo, assim. E a Uhum. empresa também, eu acabei não me adequando muito à parte cultural, assim, Tinha de coco no como nome tratava o também, chega de funcionário. coco. Chega de coisa. Tá me seguindo esse negócio. É verdade, nunca tinha parado para pensar. Mas aí eu resolvi sair. E aí foi quando eu pensei, tá, de fato não vou voltar para engenharia, vou migrar de fato, o que que eu quero fazer? E aí eu comecei a olhar para trás, assim, tentar estudar o que que eu gostava, o que que eu deixei perdido, né, ali nos períodos da engenharia. E aí me veio muita parte de criativa, eu sempre fui muito criativa, eu sempre na própria faculdade, eu estava dentro do centro acadêmico, né? E aí eu adorava fazer tipo as artes para os eventos que a gente fazia. Eu adorava fazer essa parte assim muito de comunicação. E aí eu resolvi fazer um curso técnico de design gráfico para ver se me abria também mais portas. Então eu Uhum. fiz esse curso e foi excelente, porque eu acabei entrando no mercado que hoje eu me vejo muito mais e que eu sou muito mais feliz, que é a parte de marketing e comunicação. Uhum. Então, com esse curso, eu entrei como assistente de e-commerce na GoCase, que é uma marca, um e-commerce, né? E aí lá eu comecei a ter muito acesso, assim, a esse mundo de marketing, esse mundo de como lidar com site, de dados de pessoas, como melhorar as vendas dentro do site através do marketing. E aí, depois disso, assim, não saí mais dessa área. Foi realmente onde eu me achei. E aí, depois da GoCase, eu fui trabalhar como analista de marketing na Edux, que é uma empresa de educação. A Edux, ela é dona, vamos dizer assim, da Estácio, Uhum. da Unifanor, que é uma universidade grande daqui. Então, assim, era uma empresa bem grande e me ajudou bastante, assim, foi lá que eu comecei a lidar de fato com dados, com a parte analítica do marketing, que é o que eu me encontrei, tá? Uhum. E que eu acho que um engenheiro cabe perfeitamente, que é justamente você analisar os dados de venda, os dados de perfil de compra dos clientes e você utilizar esses dados para melhorar suas vendas. Então, no meu caso, eu tentava aumentar a comunicação com esse cliente, seja por e-mail, seja por Uhum. SMS, seja por um banner no site, seja por Google Ads, né, que são do Google, pelo Facebook, enfim. Então, eu tentava comunicar com aquela pessoa da maneira mais personalizada, conhecendo como é o padrão de compra dela, qual é o perfil dessa pessoa, enfim, conhecendo tudo sobre ela através do banco de dados que a gente tem, e aí conseguir melhorar as vendas da empresa a partir dessa análise. Que Então é uma legal. parte bem analítica mesmo, assim, e que com certeza qualquer engenheiro conseguiria lidar, porque mexe muito com Excel, mexe muito com análise de dados. Agora eu estou aprendendo SQL, que é a parte de computação, né, de programação. Animação, sim. Então é muito legal, assim, porque é justamente onde as duas áreas conversam, né? O marketing, que todo mundo pensa ali que é muito parte, como é que eu vou dizer, humana, com a Uhum. parte da engenharia. Então, eu encontrei o melhor dos dois mundos, assim. Eu E tenho essa impressão que o marketing é bem humano, assim. uhum. Não é, então? Não. Ela falou que Então, meio mistura disso. É, né? Tá. E ele é bem humanas, mas a parte do marketing analítico, que é justamente o centrinho ali que eu tô, aí misturam muito das duas coisas, entendeu? E como é que foi esse processo de transição no âmbito emocional, assim? Tu passou por períodos de crise, assim? Ah, será que eu tô tomando a decisão certa? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu não tenho que voltar pra minha área? Como é que foi esse processo? Porque tu se formou há 4 anos. Então, como é que foi Uhum. esse período, assim, na tua cabeça, assim?
Eu vou até voltar um pouquinho, Uhum, eu vou falar do processo emocional quando a gente se forma, né? uhum, Antes mesmo de eu migrar de área. Quando eu me formei, eu me senti perdida, assim. Me senti jogada no meio do mar e, tipo, nada agora. E foi muito terrível, porque o mercado não estava bom, eu não estava preparada para o mercado. Então, assim, foi bem assustador de você ter que lidar com a sua independência de uma hora para outra. E é uhum. o que eu sempre falo também para as pessoas que estão saindo de faculdade e estão nesse momento. A gente sempre teve um script feito pra gente. Então, Sim, tipo, você estava no colégio, você tinha seu horário de estudo, você tinha sua prova lá e pronto. Você está na faculdade, você também é a mesma coisa. É E a partir verdade. dali é você e Deus, assim, o que você fizer vai ser você e você toma a responsabilidade. Então é muito assustador isso, e eu passei um bom tempo, assim, bem perdida, sem saber o que eu queria fazer. E o que eu indico, assim, também é faça qualquer coisa. Se ocupe, comece por algum lugar, que ele vai abrir caminho, ele vai trilhar para algum lugar. Não fica muito nadando e se debatendo nesse pânico, porque com certeza não vai ser útil. E Uhum. aí, passando mais também sobre essa parte de sentimentos ali da migração diária, eu fiquei muito insegura, especialmente quando eu saí lá do Coco Bambu. Eu pedi demissão, então eu pedi demissão sem ter nada na frente. Então uhum, foi uma decisão minha assim, não, vou pedir demissão e eu vou pensar no que eu quero para minha vida. E eu passei um ano fazendo esse curso técnico e sem nenhuma fonte de renda, e uhum, foi extremamente estressante. Eu não sabia se eu estava fazendo certo, eu não sabia se a área que eu estava escolhendo ia dar o retorno financeiro que eu queria, ia me dar uhum. a vida que eu queria. Então foi bem estressante. Mas foi muito positivo, porque hoje eu estou muito mais feliz no que eu estou fazendo do que antes. Então, assim, é tomar risco mesmo, é se planejar para você ter esse período de migração. Não vai fazendo a louca também, assim, sair do seu emprego e do nada querer entrar em outra área. Você precisa entender como é que funciona, ver quais são os caminhos que você pode tomar, quais são as brechas, né, de mercado que tem para você. Olha muito LinkedIn, cara. LinkedIn ajuda muito nessa parte, assim. Hoje tem muita gente que tá procurando, assim, e não consegue encontrar um profissional bom. Então, atualiza teu LinkedIn, fica de olho nas vagas. Eu tenho uma coisa sobre LinkedIn pra falar. Pode falar. É rapidinho, é que tem um amigo da minha namorada que ele tá precisando de estágio e ela Hum, já falou pra ele criar o LinkedIn, porque o estágio pede o LinkedIn da pessoa e ele não criou até agora. Então, se ele estiver ouvindo isso, ele vai é, saber que Eu é tenho que ele. atualizar o meu Fica a LinkedIn, ele dica. só dá sugestão ruim pra mim. Eu tenho que começar a seguir as coisas certas, assim. gente, tem que atualizar, é bom ter. Tem E alguma aí dica também ali, lá ô você Tem Natália? alguma consegue. dica sobre Alguma dica como de como fazer usar o o teu LinkedIn, LinkedIn? assim? Porque eu não sei nem o que seguir, o que seguir, como fazer. Eu só Que botei tipo meu de foto perfil como se fosse um botar? Lattes, assim. Botar uma foto na praia? Não, Segurando então, um coco. depende muito da área que você tá, né? Os engenheiros são muito mais certinhos, então eles não se importam tanto para uma coisa cheia de frufru, né? Mas o que eu acho interessante na descrição, sempre ter um pouco falando de você, como você é como pessoa, e do que a gente chama de soft skills, né? Que não é a parte técnica do que você sabe. Não adianta fazer um textão dizendo eu sei Excel, todas as fórmulas, eu Uhum, sei tais programas, mas tenta focar especialmente nessas soft skills, que são suas habilidades enquanto profissional. Então, tipo, eu sou uma pessoa muito comunicativa, gosto de trabalhar em equipe. Outro ponto também que é muito legal você colocar o que você já realizou, mesmo que você não tenha trabalhado ainda, mas tipo, eu fiz um projeto muito legal na faculdade que me resultou isso. Porque são dois pontos hoje que o mercado está olhando muito, muito, muito mesmo, que é perfil de profissional. Você pode até nem ter a parte técnica que eles exigem, mas se Uhum. você tiver o perfil que eles querem para sua empresa, isso já basta, sério uhum, mesmo. Eu entrei em várias vagas sem saber nada da parte de marketing. Eles cobravam tipo Market Cloud, que é uma ferramenta que a gente usa, cobravam SQL, que também é outra coisa que a gente usa, e eu não sabia. Eu estou aprendendo agora, eu estou aprendendo uhum. enquanto eu trabalho. Então, investe bastante nisso, se vende enquanto profissional. E também outra coisa que eles sempre perguntam é quais foram os seus maiores suas maiores realizações. Então, procura também colocar isso na tua descrição. E se você puder, assim, também escreve bastante lá embaixo. Tem uma área de
tudo que você pode colocar do que você sabe, de ferramentas e tudo, então coloca lá. E pede para os teus amigos dar uma curtidinha lá e te indicar naquelas ferramentas. É sério. Porque a pessoa vai olhar o seu perfil e vai perceber, não, essa pessoa realmente sabe Excel, porque tem 5 pessoas que indicaram ela Essa nessa ferramenta é bem ferramenta, legal do entendeu? LinkedIn. Então, Sim, é bem interessante. principalmente o pessoal que faz trabalho contigo na faculdade, né? Daí, geralmente tu é o cara que mexe no Isso, Excel ali nos trabalhos em grupo, daí a pessoa vai lá e te indica ali. É bem legal, né? isso. Se você tiver, tipo, um professor que é bastante brother teu, que gosta do seu trabalho, gosta do que você fez, pede pra ele te dar um elogio lá também, isso conta bastante, assim. E é isso, mantenha atualizado, assim, enche linguiça se precisar, tenta dar uma aumentada. Vale a Mas pena assim, manter é um lugar. atualizado, mesmo se tu estiver satisfeito com o teu emprego, não estiver procurando emprego, porque o meu tá meio abandonado, assim. Ou Ah, vale a pena manter assim, atualizado, é bom? eu acho que vale, porque assim, por exemplo, desde que eu entrei na verdade assim, na outra empresa que eu tava, eu só saí porque vieram atrás de mim no LinkedIn. E eu tava satisfeita na empresa que eu tava. Mas eu Entendi. atualizei meu LinkedIn e outra empresa veio me propor uma coisa melhor e eu saí para essa outra. Então é sempre bom você estar atualizado, porque, sério mesmo, as pessoas estão procurando no LinkedIn. Elas estão indo atrás de você. Você não precisa, às vezes, nem procurar trabalho, assim, dependendo da área, né, obviamente. Mas, mas é um conselho que eu dou, sempre mantenha atualizado, sim. Entendi. Sim, sim, beleza. Não, é uma boa dica até pro E- quem tá se formando, assim. Inclusive pra mim, pro Rodrigo, não que a gente tá se formando, mas tu viu, ele não atualizou o LinkedIn, faz tempo que eu não atualizo. Não, mas essa dica que ela deu realmente é importante. Sim, sim. A gente pode receber ofertas melhores, né? Mesmo sem estar. Uhum, Às vezes a gente nem sabe que a gente tá, sei lá, infeliz ou ganhando pouco no serviço que a gente tá, mas a Sim, gente descobre quando recebe uma uhum, oferta melhor, né? é isso. exatamente. É sempre bom pegar esses apontamentos, porque, por exemplo, tu conseguiu ter o segundo emprego, como tu falou, te procurar no LinkedIn, e às vezes, tipo, tem gente que nem se toca, tem gente que tá satisfeito com o emprego que tá e nem se toca que talvez consiga coisa melhor, assim. Sim. Foi muito interessante. Exatamente. Esse negócio das soft E, skills que ela falou, eu ouvi uma história parecida essa semana, não lembro quem, mas falou pra mim que a empresa falou assim pra eles, né? A gente gostou de ti, e o resto a gente te ensina. Tipo, a parte técnica ali a gente consegue te ensinar. Mas, tipo, os teus princípios, as tuas soft skills ali, a gente não consegue ensinar tão facilmente. É uma coisa da personalidade da pessoa também, né? ah, e hoje tem muito, assim, para gente que está começando no mercado, tem muita empresa que é ideal para esse tipo de perfil, que são normalmente startups ou empresas menores, e que eles normalmente procuram muito por perfil cultural, né? O fit cultural que eles chamam. Então é bem isso, é soft skills e algumas características específicas suas que eles vão pegar ali na entrevista, enfim. Mas hoje, sério mesmo, soft skills é muito importante, muito mais do que a parte técnica, a parte de hard skills. Com certeza vale a pena focar. Então, Natália, a tua empresa que tu atua agora, pelo que tu falou, ela é uma empresa home office, não é? Tu atua em home office. Totalmente. Como é que é Sim. esse trabalho home office, assim? Ele surgiu na pandemia ou a empresa sempre foi à distância? Então, essa empresa que eu estou atualmente, ela é de São Paulo, ela é uma consultoria de marketing de São Paulo, e eles tinham um escritório em São Paulo, e aí 2020, 2021, né, quando começou a pandemia, eles migraram para home office e rendeu super bem, assim. Todas as empresas falam que o home office trouxe resultados incríveis, então eles acabaram entregando o aluguel lá do prédio que eles tinham em São Paulo e hoje todo mundo é home office de eterno, assim, ninguém pretende voltar. Obviamente que teve alguns problemas que a gente ainda enfrenta hoje de processos, né? Porque os processos tiveram que mudar de organização dentro da empresa. Porque quando é no escritório fica muito mais fácil, né? Porque o colega está do lado de você, enfim, você pode tirar dúvida com o seu chefe atravessando a sala. E quando você está de home office, não. Mas é um mundo assim muito bom. Eu não quero jamais voltar a trabalhar presencial, assim. Eu me adaptei super no home office. Gosto pra caramba. Acho que meu rendimento melhorou um monte também.
E é isso, assim, tem muita vaga também hoje para home office, então aproveitem quem quiser ir trabalhar de longe, quem quiser ficar viajando. Eu tenho uma colega minha que é analista também, e ela não tem uma casa, assim, ela viaja pelo Brasil trabalhando. Então, tipo, ela gasta o salário dela viajando e sendo feliz, e trabalha no horário dela, e é isso. Então, é bem Sim. legal. É bem cômodo, né? Porque a empresa é de São Paulo e tu consegue morar no Ceará. E tu pode viajar de férias quando tu quiser, só ter um lugar com internet, né? Basicamente. Exatamente. E também tem uma coisa positiva que, por exemplo, aqui no Ceará, o preço, né, o custo de vida é muito menor do que em São Paulo, Santa Catarina, enfim. Então eu consigo trabalhar numa empresa de São Paulo ganhando o padrão de salário de São Paulo, mas morando aqui. Então para mim é muito mais vantajoso do que trabalhar numa empresa no mesmo cargo aqui, entendeu? Então isso também é interessante. Tá acontecendo bastante isso com programadores, assim, né, que estão Uhum. trabalhando de home office, ganhando em dólar, euro, e morando aqui, né, que é tipo tudo em reais, então Meu Deus, a é É, conversão. bizarro o Agora que home tá office. despencando um pouco o dólar, mas há um ano, né? Tipo, no final de Sim, 2021 tava 6 e pouco. home office abriu muitas sim. portas aí para muita gente. E até a minha empresa também tá de home office no momento e deve continuar aí por um bom tempo. E tá com bastante vagas abertas ali. Uhum. Então, tô até pensando em botar lá no nosso Instagram também, se alguém estiver nos ouvindo e estiver procurando algum emprego, algum estágio, eu vou jogar lá a qualquer hora. Uhum. A tua empresa é do Ou se quê? estiver precisando também, fala comigo lá no Instagram que eu já. É Auto QI, é o nome da empresa. Mas aí eu vou jogar o link lá certinho. Uhum. Bom, eu me perdi um pouco na linha do tempo. Ela tá trabalhando de home office numa empresa em São Paulo, né? Isso, analista de É lá marketing no Isso. momento, analista de 2022. marketing. Tá. E como é que é, assim, tipo, tu consegue dar algum exemplo, assim, de coisa que tu faz no dia a dia, alguma coisa que tu já tenha feito? Talvez não precisa Tá. citar o nome das empresas, porque vocês dão consultoria para outras empresas, né? É, Então, não, acho sei que lá, não só tem para ilustrar. problema. Hoje, a nossa empresa atende várias marcas, né? Mas a que eu estou trabalhando é a L'Oréal Professional, L'Oréal Paris, enfim. E aí eu trabalho com algumas marcas dentro da L'Oréal, porque a L'Oréal tem várias marcas Uhum. profissionais, né? E Uhum. aí eu trabalho hoje com a Redken, Kerastase, Segredo de Salão Professional e L'Oréal Professional. E aí, o que eu estou fazendo nessas marcas? Eu cuido do que a gente chama de CRM, que é a relação com o consumidor. Uhum. Então, eu cuido da parte de e-mail deles, a parte de SMS e a parte de banco de dados, né? Captação de leads, que a gente chama. Então, Tá, vamos peraí, supor, o que que peraí, eu faço? vamos com Ah, calma, peraí. A L'Oréal, tu falou ali algumas linhas que são, tipo, se eu não me engano, são shampoo, né? Shampoo, condicionador? não, Não? são marcas. É porque, assim, ó, a L'Oréal, ela tem vários tipos de produto. Ela tem algumas marcas, por exemplo, Lancôme, que a Lancôme ela tem desde maquiagem a perfume, por exemplo. Uhum. Uhum. Tem SkinCeuticals, que são produtos para pele. E tem as marcas que são produtos justamente para a parte de cabelos, que, Ah, tá, que então tu são essas lida com marcas que eu mencionei. várias ao mesmo tempo. É isso. Na verdade, a minha são 3 analistas e a gente se divide. Então, Uhum. eu cuido da parte de cabelos, tem outras analistas que cuidam da parte de DCA, que a gente chama, que é a parte de cosméticos, e tem outros analistas que cuidam mais de Dharma Club, que é um clube específico lá dentro. Uhum. Uhum. Aí essa relação com o E cliente é que eu não consegui visualizar ainda, porque como é que eu posso te dizer? Não, eu não chego lá para L'Oréal para comprar, né? Eu não ligo para L'Oréal querendo comprar um shampoo. Tipo, pessoa, eu vou no supermercado, né? uhum, Então não tenho uhum. contato nenhum com a L'Oréal. Como é que vocês têm esse contato com o cliente, assim, através, como tu falou, através de e-mail, SMS e tal? Como é que. Cliente seria as lojas, não seria? Esse cliente Daí Não, faz então, mais na sentido. verdade, a gente tem 2 tipos de cliente, que a gente chama de B2B e B2C. O B2B são Uhum. clientes profissionais. Então, são, por exemplo, salões de beleza que compram litros dos nossos shampoos, enfim. Uhum. E Esses a daí gente estão em tem os contato clientes. direto, assim, né? Com a L'Oréal, né? Isso, exato. E Tá. os clientes B2C são os clientes de ponta mesmo, que são os consumidores finais mesmo. Então, são consumidores como nós Nós aqui, todos. pessoas Mas físicas, né?
Isso. Mas o que acontece? As linhas que a gente está trabalhando lá dentro não são linhas comuns, não são que você compra em mercado, por exemplo. Então você pode até comprar dentro de uma loja de cosméticos, você pode encontrar alguns produtos, mas a gente tem o nosso e-commerce. Então o que a gente lida, na verdade, são com os clientes do e-commerce. Uhum. Então o que é o e-commerce? É um comércio digital, né? Então um site, no caso deles. Então o que eu faço, basicamente? Eu tenho que manter a nossa base de clientes saudável. Então, eu tenho que estar sempre pessoas novas entrando, sejam compradores ou não. A pessoa pode entrar sem ser compradora. Ela pode fazer lá o cadastro dela no site para receber notícia ou porque ela ia comprar e desistiu, whatever. E aí ela vira um cliente dentro da minha base. Ah, agora sim, agora eu Então, entendi o contato ali através do e-commerce, né? Qualquer pessoa que tem uma conta lá no e-commerce é o isso, cliente que vocês estão trabalhando ali, né? exatamente. Uhum. Exatamente. Então, quando essa pessoa se cadastra, a gente, obviamente, conforme a LGPD, tudo, verifica se ela tem disponibilidade para receber e-mail, SMS, esse tipo de coisa, e aí ela entra para a nossa base. Então, o meu papel é cuidar da minha base, mantê-la saudável, crescendo e conhecer cada vez mais ela. Então, tipo, saber qual é o tipo de cabelo daquela pessoa, qual é a linha que ela vai se interessar, qual é o perfil de compra, se ela compra sempre, se ela compra pouco. E a partir disso, eu fazer campanhas específicas, campanhas de marketing mesmo para essas pessoas. Então, por exemplo, vai ter Tipo uma aquelas ação de notificações, promoção de. aquelas Isso. notificações, essas Então, coisinhas são. assim, Uhum. são as campanhas específicas. Então, assim, Sim. vai ter um produto de cabelo cacheado que vai estar na promoção. Então, eu sei da minha base quem tem cabelo cacheado, eu posso pegar e enviar um e-mail para elas comunicando que vai ter essa promoção, posso mandar um SMS. Aí, outras áreas que trabalham comigo, que eu não sou especificamente responsável, vão cuidar de mandar anúncio por Facebook, por Entendi. Google Ads. Então, tudo conversa para a gente conseguir entrar em contato com esse consumidor, entendeu? Entendi. Uhum. E aí eu analiso como é que isso funciona. Então, a gente joga uma campanha, aí eu vou entender como é que foi essa campanha, como é que performou, se teve venda, se não teve, se a gente atingiu o que a gente queria atingir, se não atingiu, o que a gente podia ter feito melhor. Então, é basicamente isso que eu faço. Não Entendi. sei se deu para entender. Não, eu entendi, Eu entendi entendi. bem. Aí a questão do e-commerce, tu tá mais no e-commerce, e aí outras pessoas Uhum. estão ali no Facebook, Google AdSense, é isso? Ou tu também lida com essas áreas? Então, eu lido, assim, eu converso com elas, porque a Ah, gente tá. precisa ter uma comunicação alinhada. Mas Sim. quem lida, assim, de subir as campanhas, tudo é outra equipe. Eu lido só com a parte de e-mail hoje, né? De e-mail, SMS e o cuidado da base que a gente tem. Uhum. Entendi. E qual que é assim, a plataforma assim que tu vê que tá mais em alta hoje em dia, assim, que dá mais resultados assim, em questão de marketing? Seria assim, o Cara, direto pelo hoje, teu site, pelo teu aplicativo, ou fazer alguma campanha pelo Facebook, ou às vezes Instagram ou Google AdSense? Twitter. cara, o que dá mais, assim, que dá mais resultado é mídia paga. Então, quando eu falo de mídia paga, entra ali Google Ads, né? Que você tem que pagar para Google para ela te divulgar. É basicamente isso. Pra estar no Mas topo das é pesquisas ali, um. né? Isso. Também tem SEO, né? Que ele chama, que é tipo justamente isso de você. Quando a pessoa coloca na pesquisa do Google, né? Alguma palavra, alguma coisa que tem relação ao seu e-commerce, você ser ranqueado para poder aparecer mais em cima. Ou então, quando você está, por exemplo, você entrou num site, aí do nada aparece um banner de alguma promoção, alguma coisa que você viu anteriormente. Uhum. Aquilo ali é o Google Ads, né? Então ele pega o padrão de visualização sua, de sites, e te joga para algumas campanhas específicas. Uhum. Então isso performa super bem, só que é caro, porque é uma mídia paga. Então, para quem não tem dinheiro, tem a mídia orgânica em si, né? Que daí é Instagram, que você pode colocar ali, que você não precisa pagar nada para ninguém. E funciona super bem também. A parte de e-mail, falando aqui de CRM específico, né, que é a parte que eu cuido, é uma parte muito legal para você criar relacionamento com o cliente. Porque sabe quando você faz um cadastro no site, você recebe assim, um e-mail de boas-vindas, Sim, e sim. aí, tipo, às vezes tem um cupom para você usar. Eu também faço isso. Então a gente monta como se fosse a jornada do cliente. Então, ele vai entrar, ele vai receber um e-mail de boas-vindas.
se ele fizer compra, a gente vai agradecer a compra. Se ele não fizer compra daqui a X dias, a gente vai mandar um tem e-mail todo para um ele com plano alguma assim. promoção. Tem toda uma estratégia atrás, entendeu? Que legal. Tipo, às vezes a gente nem lê o e-mail ali, mas Eu não leio a e-mail, mas tipo. pessoa pensou em tudo aquilo ali, né? Não, e o pior é que Então às é vezes, bem tipo, tem uma complexo. promoção, às vezes a gente olha. Você chega a promoção, tipo, a gente não tá vendo e-mail, mas promoção, a gente dá uma olhadinha rapidinho pra ver o que que é. Sim. Então. Aí a gente analisa assim, por exemplo, o assunto está sendo interessante, a pessoa está abrindo esse e-mail, a pessoa está clicando, o que eu estou trazendo de conteúdo para ela está interessando essa pessoa. Então, assim, é bem complexo, assim, é bem legal, eu adoro, assim. E eu ia falar, esse negócio que você falou agora a questão ali do Google, né? Tem muitos mitos aí, né? Que o pessoal fala que, o celular ouviu eu falando sobre carro, agora só aparece anúncio de carro. Isso não é mito. Tá? Isso é mito ou não Isso é? não Tu é tem mito. alguma coisa? Qual que é a tua Mas eu acho que. opinião? Eu não vou saber dizer em termos, assim, de o celular ouvir o que você falou, tá? Porque isso acho que é muito complexo, acredito que deve existir, mas com certeza a Google conhece o seu padrão de compra, o que você se interessa, o que você olhou recentemente. Então, Sim. assim, vamos supor que você abriu um site da Adidas, você procurou lá uns tênis, daqui a pouco, se você entrar outra coisa aleatória, se você entrar, sei lá, num site de cifras, para você tocar o seu violãozinho lá, vai Vai ser aparecer anúncio de. um ads ali da Fit, assim, sei lá, tentando te vender um sapato. E muitas vezes o próprio tênis que você olhou lá no site da Adidas. Então, Sim. tem toda essa estratégia por trás, entendeu? Então, por isso que quem tem mídia paga tem muita coisa na mão, porque ela surfa na onda de outros sites, né? Então, fica muito mais fácil de vender. Por exemplo, vou dar um exemplo disso. Tipo, eu recebi no WhatsApp uma foto de alguém que comprou um tênis. Era vermelho que tinha uma faixinha branca. Logo depois, eu recebi a foto. Eu fui no Facebook, no Instagram, e tinha um anúncio do mesmo tênis. Então eu tenho certeza que tem coisas interligadas. Era igual, isso era impossível. Sim. Sim. E essa coisa Ainda do mais que o Google. Facebook e o WhatsApp são do Facebook, né? Sim, sim. E o do Google ouvir é verdade, porque eu tava assistindo TV, botei na TV Cultura, tava um cara que eu nem conhecia dando uma entrevista. E daí eu acessei o YouTube e propaganda do canal dele. Do mesmo cara. Aquela questão do OK Google, do Olá Siri, né? Isso daí, o celular tá sempre ouvindo para ver se tu vai falar OK Google, né? Para poder abrir a. Ele tá Então ouvindo acho as que quem coisas. usa essa função ativada, acho que deve ter bem mais chance de ser ouvido do que quem desativa essa opção. O pior não Com é as certeza. pessoas que falam que o Google ouve, o pior é as pessoas que falam que o Google lê pensamentos. Tem uma questão Isso aí é psicológica. um pouquinho Eu demais. tô brincando, mas é que falar, eu tava pensando nisso e vi um anúncio. Mas eu sei que já é viagem, mas eu acho engraçado que. Tem uma questão psicológica também nisso, né? Que é quando tu começa a pensar numa coisa, tu começa a perceber algo que antes tu não percebia. Sim, Então, às sim. vezes já estava aparecendo aqueles anúncios, mas tu não percebia. Mas como agora tu tá pensando naquilo, tu acabou percebendo, né? A minha cunhada, que aliás Com já teve certeza. aqui, quando ela ficou grávida, ela falou que do nada começou a ver um monte de grávida na rua, assim. Mas é que não tinha grávidas na rua, é que ela É começou a bem isso. notar. Sim, é bem isso. Com carro também acontece bastante. Sei Sim. lá. É isso, E. vocês pensam muito nessas coisas em marketing, assim, como induzir a pessoa, ou é só mais, tipo, chamativo? Com certeza, cara. Tudo é estratégia de venda. Então, às vezes, assim, você coloca. Tem um assunto que a gente gosta muito de usar, que é um assunto assunto que eu digo, tá, gente? Não sei se vocês sabem, é o título do e-mail. Quando você abre lá o seu Tá, e-mail, né? sim. Você vê quem mandou e aí tem o títulozinho do lado. Então, às vezes, tem muita coisa tipo, arroba, o nome da marca te marcou. Aí a pessoa fica, tipo, me marcou no Instagram, não siga essa marca. Aí ela vai lá e clica, entendeu? Então, quando ela clica, ela já tem a oportunidade de você vender para ela logo no banner de cara ali o que tem de promoção, e aí ela pode se interessar e pode comprar. Então, tem muitas maneiras de estratégias. Tem, às vezes, assim, no próprio e-mail, de você colocar cronômetro. Então, tipo, essa promoção tá acabando, aí lá o cronômetro Sim, tá sim. rodando, assim. Tá, tipo, falta 15 minutos para a promoção acabar. E isso estimula a pessoa a comprar. Sim. Então,
com certeza tem muito dessa parte, assim. Tipo, Minha parte é bem ambiental le- chora, né? Não, mas não tem nada a ver não. Tu não tá poluindo, manipulando alguém. Mas o engraçado é que agora eu perdi o fio da meada, mas o iFood fazia umas chamadas muito criativas. Não sei se tu Sim, lembrando. Agora parou um Uhum, pouco, mas é mesmo que as chamadas do iFood e eles tinham a ver com o assunto do momento. sim. Por exemplo, eles uhum. fariam É alguma coisa bem da isso. guerra da Ucrânia, assim eles falariam agora, mas se. Não, quem trabalha com marketing tem que estar muito antenado nas coisas, Uhum. assim. Pra Uhum. gente poder aproveitar esses momentos, assim. Big Brother, cara, Big Brother é uma bandeja cheia para você conseguir fazer marketing, assim. Você Pois é. aproveita qualquer Eu já coisa, o da falei pro Guilherme Lumena e isso aí. tal. Eu não gosto de Big Brother, mas há 3 anos eu era a maioria, agora eu já sou minoria. O Big Brother que a pandemia começou a fazer sucesso de novo. Sim, é verdade. É, Agora eu sou, de mas segundo com alguns, eu sou certeza. alienado porque não gosto de Big Brother. Tem gente que fala. Mas a gente tem que estar muito por dentro, assim. A Uhum. gente faz o que a gente chama de benchmarking, né? Que é você olhar para as outras marcas e ver o que elas estão fazendo. Então, assim, eu tenho meu e-mail cheio de cadastro em várias marcas. Eu vivo vendo o WhatsApp do iFood, vejo o que eles estão mandando, pego ideia legal. Então Sim. é isso, assim, você vai fazendo um Frankenstein montando e pegando tudo que você vê de legal da internet, basicamente. Nossa, esses dias eu fiquei uns 2 dias meio que ocupado, né, vivendo minha vida. E do nada eu perdi um monte de coisa, tipo aquele negócio do Will Smith lá, né, aquele no Oscar Sim, lá. Aí entendeu? começou a aparecer um monte de meme daquilo lá e eu não entendia É, nada. a Brasil é meme em segundos, assim, não. Nossa senhora. Aquele. Não, e uma Esse ano de coisa. Copa, aquele ano de. No intervalo do jogo do 7-1 já tinha milhões de memes. E o jogo tava 5-0, mas já tinha milhões de memes. Então o brasileiro é muito rápido pra fazer. Não sei como essa galera também E não uma coisa trabalha em marketing. engraçada, Porque eles É. são muito criativos. por isso que brasileiro é bom marqueteiro, né? Sabe ligar de tudo. Mas o que eu ia comentar é que na primeira empresa que eu trabalhei na área de marketing, né, que foi a GoCase, eu trabalhava na equipe de marketing e todo mundo era muito assim por dentro das coisas. E eu vinha lá da engenharia, né, sabia de nada, tava tipo perdida. E aí, tipo, todo mundo do nada, gente, vocês viram que a fulana, aí, tipo, o nome da pessoa especial lá, da atriz, sei lá, fez não sei o quê, vamos publicar uma campanha assim, assim, assado. E eu, tipo, gente, como é que esse povo pensa tão rápido? E aí eu fui vendo que eu tinha que estar dentro dessas coisas para eu poder ter Sim. esses Uhum. estalos. Então hoje meu Instagram, assim, eu sigo um monte de empresa que é semelhante, por exemplo, a L'Oréal, para poder pegar os bizus. Segue todos os É Big isso. Brothers ali que foram eliminados. Eu não assisto, mas eu sigo sites de Acompanho. fofoca para estar por Mas é dentro do que está importante. acontecendo. Não, o engraçado não, o legal que tu tá falando é que, tipo, tu migrou de uma área de engenharia que, apesar da criatividade, da desenvoltura, é uma área que também tem coisas muito mais exatas. Apesar de Uhum. ter toda essa parte criativa, como eu falei. Mas esse marketing é muito diferente, assim, se tu pensar, tipo, o feeling da questão. Tu tem toda uma Sim, parte sim. que tem que criar coisas novas, só que não é a mesma criatividade da engenharia. É algo que tu tem que sempre se reinventar a todo momento. Eu achei bem interessante. E deve ter Sim, sido muito sim. É muito legal tu. estratégico. Pra mim não é minha praia, mas pra mim deve ter sido muito legal pra ti conseguir desenvolver essa criatividade que tu falou, que tu entrou na engenharia, tu pensava, eu sou uma pessoa que gosta dessa parte criativa. Então, Sim, e uma coisa muito legal que está me ajudando pra caramba é que na engenharia, especialmente nos estágios e tal, a gente fazia muito teste, né? Como eu uhum, falei lá no meu trabalho de conclusão. Era um teste, eu ia uhum, tentando uma maneira, tentando outra. E dentro da parte de marketing analítico, tudo é teste A/B. Então você vai botar uma campanha para rodar, você quer ver o que reage melhor, se você Sim. botar a campanha desse jeito ou desse outro jeito. E aí você vai analisar os dados para poder você utilizar a campanha final. Então, assim, a parte de estruturar um teste, como eu sei que eu aprendi na engenharia, me ajudou demais, assim, a uhum, já pensar lá claro. na frente o que pode dar errado, pensar o que é melhor de eu fazer. Então, assim, engenharia, cara, sério mesmo, se você, pessoa que está ouvindo, tem dúvida se vai fazer engenharia ou não, eu aconselho demais, assim, porque é um curso, qualquer das engenharias, que vai te formar, assim, enquanto profissional para qualquer área, assim, basicamente. Você vai ser ninja, você vai ter Uhum. muita capacidade de trabalhar em várias áreas. Então, é isso. De alguma forma tu usa engenharia no teu dia a dia, tipo, no sentido de talvez a parte da engenharia sanitária e ambiental mesmo, assim,
Por exemplo, às vezes quando tu vai pensar numa campanha, tu pensa em temas da parte ambiental ou da parte sanitária para tentar meio que puxar um pouquinho para esse Com lado que tu entende certeza. mais. Hoje o marketing gira muito em marketing de responsabilidade, né, que a gente chama. Então, Sim. responsabilidade social, responsabilidade sustentável, né, com o planeta. Então, com certeza, assim, a Go Case que eu trabalhei, a gente tinha muita campanha, assim, das capinhas serem recicladas, de Uhum. você poder retornar a capinha. Então, tem bastante coisa assim. Mas, assim, a parte que eu uso mais da engenharia é Excel, com certeza, assim, o que eu trouxe da engenharia. Uso Excel todo santo dia no meu trabalho. E a parte de computação, né, de programação, que eu Uhum. estou usando bastante agora com o SQL, para tratamento de base, enfim. Eu Entendi. tenho uma outra dúvida lá sobre a parte de marketing ainda, são dúvidas, né, curiosidades pessoais. Mas, por exemplo, hoje em dia a gente vê muito famoso no Instagram, tipo, ganhando Uhum, muito dinheiro, né, com publicidades, assim, e não necessariamente são famosos como, tipo, atores de televisão e uhum, etc., mas sim pessoas que não eram nada, mas cresceram no Instagram. Vocês já sim. fizeram, tu já fez, assim, alguma campanha envolvendo esses influenciadores, assim, e qual que é o poder deles? Realmente é poderoso isso? Como é que é? Então, com certeza o Instagram hoje é uma ferramenta de venda muito potente. E essa parte de influenciadores, com certeza, é muito legal para o que a gente chama de adquirir leads, né? Então você faz uma conexão com uma pessoa que está totalmente diferente do seu mundo. De repente tem muita gente que não te segue e que segue aquela pessoa. Então, quando Uhum, você mostra o seu conteúdo que você tem para vender pelos, pelo Instagram de outra pessoa, você vai atingir um público muito diferente. Então, com certeza, isso é uma maneira de você captar pessoas para você muito legal e muito barata também. Uhum. Eu já trabalhei na GoCase, a gente trabalhava muito com influenciador. Tinha os influenciadores da própria GoCase, que agora esqueci o nome, tinha um nome específico. é barata para a empresa, né? Porque é gigante, mas para o influenciador, Isso, que é uma pessoa só, ela enche o bolso de dinheiro, né? Uhum. exatamente. Pra Sim. gente, por exemplo, se você for comparar com outras estratégias de marketing, talvez valha a pena você fazer uma dessa, entendeu? E a outra empresa que eu trabalhei, que era de educação, eu cuidava das marcas locais, que chamavam, né? Que eram pequenas universidades de vários locais do Brasil. Então, essas universidades normalmente tinham muito aquela tradição de ser do local, as pessoas eram muito apegadas àquela Uhum. universidade, tinha muita tradição local. Então, era muito legal porque a gente pensava fazer algumas campanhas, fizemos algumas, inclusive, com influenciadores locais. Então, assim, pessoas que o público de lá conhecia e que fazia muito sentido você colocar com essas pessoas. Então, Uhum. aí também vai a estratégia, né? Qual influenciador você vai usar, Uhum. é, o que tipo de conteúdo você vai pedir para ele publicar. Então, com certeza, é bem válido, assim. Uhum. Hoje em dia deve estar muito desafiador essa profissão de vocês, porque tem duas coisas que eu queria, é, né, discutir, assim, discutir não, mas eu queria saber a tua opinião. A primeira é essa questão de cancelamento, né? Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado Tudo vai com ser o que. cancelado. Porque, por exemplo, tu falou, beleza, uma campanha de marketing tem que estar sempre atualizada com temas atuais. Mas tem temas atuais Uhum, que são delicados, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso. E aí eu com já emendo certeza. até na segunda pergunta, digamos assim, que é, vocês brigam muito lá dentro, tipo, para decidir o que postar, né, para chegar no resultado final, porque eu imagino que não é só a tua opinião que importa, né, porque tu tá representando a empresa inteira, Uhum. né? Uhum. Se algo ali sair do desejado, a empresa toda vai ser prejudicada, né? Como é que vocês tomam essas decisões? É briga mesmo, discussão? Ou é o chefe que manda? Então, normalmente, eu vou explicar a primeira e a segunda pergunta, que daí eu engato na primeira. Uhum, Normalmente, a gente tem um padrão de marca, né? Que é um perfil de marca. Então, por exemplo, botando agora para a L'Oréal, algumas marcas que eu cuido têm um perfil um pouco mais sério, um pouco mais. Os produtos são mais caros, os clientes são um perfil de classe mais alta. Então, a gente tem uma maneira de comunicar diferente. Então, a gente tem como se fosse um script de como Uhum. a gente deve conversar com aquela pessoa. Então, isso vai orientar todas as nossas comunicações, seja de Instagram, seja de
e-mail, seja o banner que a gente vai colocar no site. Então, a gente tem essa orientação, e para além disso, a gente tem uma orientação visual, que a gente chama de KV, que é o Key Visual, né? Que é a chave visual. Então, a gente normalmente tem assim, essa marca vai hoje trabalhar com tais cores, então é tipo como se fosse um documento mesmo dizendo as cores que pode usar, as fontes de letra que a gente pode usar, quais Nossa, são os nomes que a gente pode utilizar, tem todo uma estrutura por trás. parece um manual de Então, não é redação assim, do tipo, jornalismo, porque cada jornal tem um manual de redação que depende do público-alvo, depende da. Tem o tamanho das mas letras, é isso. é muito. Eu vi muito porque isso. é uma maneira de comunicar, né? Então, você tem que ter isso em vista, né? Então, a gente trabalha assim. Obviamente que tem sempre a parte ali do designer que vai fazer a peça de criação, que ele pode criar um pouco, mas normalmente sempre passa por aprovação. Então, por exemplo, os meus e-mails que eu programo hoje para a L'Oréal tem que sempre passar pelo champion, né, que a gente chama lá da L'Oréal, para ele aprovar, para depois sair pelo nome da empresa. Então, a gente tem sempre esse cuidado de ter uma aprovação. E aí, sobre essa coisa de cancelamento e coisas polêmicas, existe demais, cara. Na Edux, né, que é uma empresa de educação, a gente esbarrava muito com questão política, né? Sim. Então, assim, às vezes você fazia um assunto de um e-mail, alguma coisa, que era um pouco enviesado, sem querer mesmo, assim. E quem é mais sênior, como era a minha chefe, no caso, ela olhava e falava, Nath, isso aqui pode dar brecha para alguém reclamar de alguma coisa. Porque, com a experiência mesmo, que sabe que as pessoas podem reclamar. Então, a gente também tem que pisar em ovos, né? A gente precisa... Não é pisar em ovos, nem gosto dessa frase, porque a gente está no mundo atual, a gente precisa se moldar ele, né? Então, as coisas estão evoluindo, então a gente precisa, na verdade, aceitar e trabalhar para não magoar ninguém e não interferir no problema na vida de ninguém. Então, é uma responsabilidade mesmo, assim, do marketing. Porque a gente está representando a empresa, que pode ter seus ideais e tudo, mas a gente também está comunicando com o mundo inteiro, né? Então, a gente precisa respeitar também esses clientes como um todo. Eu acho que eu tô bem satisfeito com as Sim, respostas foi e o foi assunto. um mundo muito novo pra gente, eu acho. Sim, eu viajei demais aqui, né? Sim, a gente começa a fazer. Chegamos até no Google ler pensamentos, mas. mas é bem interessante, porque, como pode ver, ela fez a mesma faculdade que a gente, na mesma universidade, e conseguiu fazer com que isso a deixasse apta para trilhar um caminho completamente diferente que não necessariamente depende diretamente da nossa profissão, que é engenheiro sanitarista ambiental. Então ela foi para a área de marketing, mas o curso ajudou. Eu acho que foi muito bom a gente ter trazido a Natália aqui, justamente para mostrar para quem está terminando o curso de engenharia e está em dúvida. Ela sugeriu, termine. Ele vai te ajudar, o diploma vai te abrir portas. E mesmo se tu não quer exatamente trabalhar com aquilo, o diploma vai te abrir outras portas. Então acho que essa foi uma das principais coisas que a gente pode ver com a própria Natália, assim. Além de toda essa trajetória. Sim. E... Mas, Natália, mas se tu tivesse feito o curso, né, se não tivesse feito engenharia, tivesse feito o curso já voltado ali à área de marketing e propagandas, né? Tu acha que tu seria mais... Tu acha que teria sido melhor hoje em dia? Ou não sei, Não. tu se arrepende, Para ser talvez? sincera, não. Hoje eu trabalho com duas analistas e as duas são formadas em publicidade, né? E eu sou a única engenheira. E eu acho que isso me dá uma vantagem grande, assim, em termos do quê? De facilidade com ferramenta. Eu aprendo muito mais rápido do que elas. Elas, assim, têm um conhecimento técnico da parte de marketing muito maior do que eu, então eu sempre vou pedir ajuda para elas, pergunto. Mas eu acho que, assim, em termos de dia a dia, eu sou muito mais rápida, porque eu mexo muito no Excel, então eu facilito muito meu trabalho. Eu aprendo muita ferramenta nova que pode facilitar meu trabalho. Então, e a parte de raciocínio também, de eu conseguir enxergar coisas que talvez elas não enxerguem com tanta facilidade. Então eu não mudaria, assim, se eu fosse olhar para trás, por mais que eu me encontrei nessa área, eu continuaria fazendo a engenharia. Acho que me serviu muito melhor e com certeza me ajuda bem mais hoje. Entendi. Mas então, Natália, a gente geralmente encerra o nosso podcast pedindo para o nosso convidado do dia
dá um conselho geral, assim, para os nossos ouvintes. Já deu vários conselhos aqui, mas se quiser resumir ou se quiser dar outro, fica a teu critério. Agora é o teu Atualizem o momento. LinkedIn. O que tu sugere, assim, para as pessoas, assim, em geral? Dá um... Fecha o teu... Eu acho assim, se você está na fase ainda de escolher sua faculdade, tenta olhar para o mercado, como é que ele está. E não é só olhar assim, tipo, deixa eu pesquisar aqui no Google, no Wikipedia, o que que faz um engenheiro sanitarista. Não, tenta procurar, de repente, no próprio LinkedIn, pessoas que trabalham na área, vai no curso, fala com professores, com quem você quiser, mas tenta entender como é que é o mercado. Porque às vezes você evita de você entrar numa área que você não vai gostar nem um pouco. O que não aconteceu comigo, mas pode acontecer com você. Se você já está no curso e não está se identificando, é como o Gui falou, eu acho que vale muito a pena você finalizar, porque o curso de engenharia vai abrir muitas portas. E não tenha medo, cara. Tipo, quando você sair, joga ali no LinkedIn, olha vagas aleatórias mesmo. Se a vaga estiver exigindo coisas técnicas que você não tem, mesmo assim, confia no seu taco, se vende, manda currículo. Acredita que o engenheiro com certeza é um profissional excelente, que vai trabalhar muito bem em várias áreas. Então, assim, é isso que eu acho que minha indicação final é essa, assim. Se você está terminando o curso, termine, finalize, pegue seu currículo e vai ser feliz, vai confiar no seu trabalho, porque com certeza a engenharia te formou um profissional muito bom. Que bom. Eu assino embaixo. E volto a repetir também, acho que todo episódio eu tô repetindo isso, que todo mundo não, mas quase todo mundo que veio aqui fala isso, né, que a engenharia te prepara para muitas coisas. E a Natália reforçou bastante isso hoje, né, então, enfim, tá mais do que nítido aí que a engenharia, por mais que o mercado da engenharia hoje em dia não é tão aquecido quanto era antigamente, mas ele continua preparando ótimos profissionais para qualquer área. E uma coisa que a Natália falou ali de decidir qual curso fazer, né, de olhar o mercado e tal, a pessoa também tem que pensar de olhar o mercado também daqui a 5 anos, né? né? Porque o curso dela vai levar 5 anos. Então, Quando a tem que gente se preocupar entrou, um engenharia pouquinho com sanitária isso. tava altíssimo no ano que eu É entrei. verdade, Sim, E despencou, assim, exato, 2 anos despencou. exato. é verdade. Mas, Mas, enfim, são coisas a se olhar, só esse comentáriozinho que eu queria fazer. com certeza, faz sentido. E eu também queria, não sei se vocês têm como colocar, mas queria deixar meu contato também disponível para se alguém quiser conversar um pouco mais ou quiser alguma ajudinha aí para entrar em mercados diferentes, ou mesmo na área de marketing. Eu adoraria, já ajudei vários amigos meus a migrarem de área, porque já sofri, já passei nessa pele, né? Então, podem mandar mensagem, e-mail, o que vocês quiserem, que com certeza eu vou estar feliz em ajudar. Sim, sim. Seguindo a gente no Instagram, o nosso página 3 Rank Podcast vai seguir a Natália, o contato dela vai estar lá também, mas a gente... Falem com a gente que a gente pode passar o contato também, se vocês quiserem falar diretamente com ela, assim, do método mais formal, como e-mail, pra não chegar no Instagram. Sim, Mas qualquer pode falar coisa no também. Instagram também. Qualquer coisa também a gente pode botar na descrição, ou a Natália Sim, comentar claro. aqui embaixo do vídeo. E, enfim, acho que é isso, né, Isso Guilherme? então, Natália, agradeço a sua presença. Muito obrigado novamente, foi muito esclarecedor, foi um podcast diferente, né? A gente até. Eu e o Rodrigo tivemos bastante curiosidade sobre essa área diferente. Espero que tenha sido esclarecedor. Isso foi uma solicitação que fizeram lá no nosso Instagram, né, Guilherme? A gente abriu uma caixinha de perguntas uma vez e pediram, né, engenheiros que não estão atuando na área. Então tá aí, estamos pagando essa Resposta. resposta aí. E com certeza a gente vai trazer mais pessoas, porque com certeza a Natália não é a única e, né, cada um tem uma trajetória bem diferente. E se você tá com dúvida de qual curso seguir, qual engenharia seguir, assista o nosso canal, se inscreva. Temos vários vídeos sobre várias engenharias. Engenharia mecânica, elétrica, eletrônica, automação, sanitária, tem uns 300. Civil, Civil também tem uns 200. Civil tem uns 200 ainda. Então, a gente vai tentar trazer outras, temos até agronomia. Sim. Então, vamos E tentar... engenheiro naval, né, que foi Isso, semana engenheiro passada. naval. Engenheiro naval que... Tivemos semana passada ou semana que vem, a gente não decidiu qual que vai ser a ordem do post ainda. Mas é isso aí então. Agradeço a todos. Se inscreva no canal, ative o sininho e muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Obrigada.